Olá, Valdir Floriano por aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal GoDaddy, Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. E nesse vídeo, gente, eu quero trazer aqui um conteúdo muito bom, um conteúdo muito importante, inclusive uma pergunta que muitos líderes me fazem. O que fazer quando o liderado não muda de comportamento? Olha só, gente, que pergunta interessante. Você que é líder, você tem aí na sua equipe liderados, membros da sua equipe que muitas vezes não mudam de comportamento? Você vai lá, conversa com ele, mostra para ele e ele continua da mesma forma? O que fazer quando isso acontece? Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha. Então vai lá, clica nesse joinha mesmo. Se inscreva no meu canal. Se esse conteúdo aqui for um conteúdo que você julgar ser relevante a você, então compartilhe aí com todos os seus contatos. Se inscreva no meu canal e compartilhe com os seus contatos. Clica no sininho para você receber as notificações. E lembre-se, gente, ó, não custa nada, vai lá e dá o like, porque assim você ajuda para que esse vídeo atinja um número ainda maior de pessoas, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. O que o líder deve fazer quando o seu liderado não muda de comportamento? Quando o seu liderado continua fazendo a mesma coisa, mesmo que você já tenha pedido para que ele venha rever, para que ele venha corrigir o seu comportamento. Então, você precisa entender no primeiro momento o seguinte: você líder, você precisa fornecer feedback a esse liderado. Então você que é líder, você precisa desenvolver essa cultura de fornecer o feedback. É necessário que haja essa cultura entre os membros da sua equipe. E é necessário que esses membros da sua equipe saibam qual é a finalidade do feedback. O feedback tem como finalidade, gente, promover o desenvolvimento da pessoa, despertar a consciência da pessoa para um comportamento que eventualmente não está trazendo um resultado bom, não está trazendo um resultado positivo para o processo. Então, quando você utiliza essa ferramenta de forma adequada, de forma estruturada, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal onde eu falo exclusivamente do feedback, o feedback estruturado, onde eu dou ali o passo a passo, se eu não me engano, são 10 passos que eu dou para você poder fornecer um feedback de maneira estruturada. Então você vai fornecer o feedback para esse teu liderado uma vez e você vai chamá-lo de maneira privada, de maneira particular. Você vai estar em posse de uma agenda e você vai chamá-lo para fornecer um feedback a respeito de um determinado comportamento que ele está tendo e você vai fazer os devidos apontamentos a respeito do comportamento e dos resultados que aquele comportamento está trazendo para a equipe, está trazendo para o processo e o quanto esse comportamento está deixando a desejar em relação ao processo. Você vai fazer isso uma vez, então você chama o profissional, forneça o feedback a ele e assim você vai fazer um registro. Ó, hoje é dia 1º, então eu estou conversando com você a respeito e eu quero tratar com você a respeito desse e desse comportamento. Então você vai lá e anota e deixa tudo descrito, o feedback que você está fornecendo para ele. Você já marca, ó, daqui uma semana eu vou conversar com você novamente para a gente tratar desse assunto. Aí você já deixa agendado. O que vai acontecer daqui uma semana? Se você, líder, não perceber mudança significativa no comportamento do liderado que está recebendo feedback por conta de um comportamento que precisa ser corrigido, você vai fornecer o feedback a ele novamente. Então nesse feedback você vai dizer a ele o quanto ele evoluiu ou não em relação ao feedback que você deu na semana anterior. Tá percebendo? Então você chama ele para fornecer um feedback no dia 1º, no dia 7 você chama ele para conversar com ele novamente, com esse liderado, e você vai fornecer o feedback novamente para ele, aí no caso seria o segundo feedback, e você vai dar uma devolutiva a ele a respeito do quanto ele evoluiu ou não em relação ao feedback, ao primeiro feedback que foi dado. Beleza. Só que nesse intervalo aí, gente, você que é líder, você tem que perceber um detalhe muito importante. Se você flagrar esse seu liderado fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa positiva, fazendo uma coisa produtiva, você, líder, chame esse liderado, independente
de ter transcorrido aquele período que você agendou com ele ou não, você chame ele em particular e forneça um feedback também de elogio. Sabe por que é importante você fazer isso e por que isso gera mudança no comportamento do teu liderado? Porque essa atitude da sua parte gera uma sensação de justiça. Esse liderado vai olhar para você e falar assim, poxa, olha, ele me corrige quando precisa me corrigir, ele vem, me fornece um feedback a respeito dos meus comportamentos, das minhas atitudes aqui no ambiente de trabalho, só que quando ele vê algo positivo também, então ele não é um líder daquele que só vem e cobra, daquele que só vem e dá porrada, daquele que só vem e puxa a orelha. Não, quando ele vê que eu estou trazendo aqui resultados positivos, ele vem e me fala também, ele vem e me elogia, ele vem e reconhece isso também. Poxa, isso é importante. Isso por si só, essa tua atitude enquanto líder por si só, vai gerar um senso de comprometimento e de engajamento e de despertar a confiança por parte do teu liderado em você que é líder, porque você desperta nele um senso de justiça. Então você vai, fornece o feedback para ele, depois quando você vai fornecer, agenda, já deixa agendado o segundo feedback, só que nesse intervalo de tempo, se você perceber melhora no comportamento dele, não precisa esperar transcorrer os 7 dias, você pode fornecer um feedback antes, mas para isso você precisa ficar atento ao comportamento do teu liderado para ver o que ele está fazendo de bom. Os trabalhos bons que ele faz, né? As entregas que ele dá, as entregas de resultado que ele dá, além daquilo que é esperado dele. Então isso é uma questão muito importante, tá, gente? Você líder, você tem que ficar atento ao comportamento do seu liderado. E fique atento também em relação ao ponto específico que gerou o feedback que você deu ali, o primeiro feedback que você deu para ele. Você entendeu? Então, só recapitulando, você vai fornecer um feedback para ele a respeito de um determinado comportamento, vai agendar já daqui 7 dias, dentro de 7 dias, ou depois de 7 dias, o próximo feedback. Porém, se nesse intervalo você vê que ele faz alguma coisa legal, alguma coisa boa, forneça um feedback positivo para ele também, forneça um feedback de reforço para ele também, entendeu? Então, beleza. Então, vamos supor no seguinte cenário, o que fazer, o tema do vídeo é o que fazer quando um profissional, um liderado, não gera as mudanças ou ele não muda, mesmo depois de receber feedback. Então, você deu o primeiro feedback para esse profissional, você deu o segundo feedback para ele, e agora você vai dar o terceiro feedback para ele pelo mesmo motivo. É isso aí, líder. Fique atento a essa questão, que é exatamente assim que você vai precisar proceder para que realmente você tenha elementos para depois saber que decisão você vai precisar tomar em relação àquele profissional. Porque é o que fazer quando o liderado não muda de comportamento. Então você vai fornecer um feedback para esse liderado, para esse profissional, por um motivo, pelo motivo A. Depois, transcorridos uma semana, você vai chamar esse profissional, vai observar o comportamento dele. Transcorridos uma semana, você vai chamar esse profissional novamente, vai fornecer um feedback para ele. Então, se você perceber que não houve uma mudança significativa naquele comportamento, você vai fornecer o feedback para ele pelo mesmo motivo, quando for pelo mesmo motivo. E depois, transcorrido, você vai marcar, daqui uma semana nós vamos conversar com você. Nós vamos conversar novamente e eu vou te fornecer um outro feedback. Então ele já vai ficar ligado, ele já vai ficar atento que você vai ficar observando o comportamento dele, a evolução do comportamento dele. Então você vai marcar o terceiro feedback. Você chamou ele para fornecer o feedback, não viu ele fazendo nada de excepcional, não percebeu uma mudança significativa no comportamento em relação ao feedback que foi dado a ele pelo mesmo motivo. Aí, gente, infelizmente, você vai precisar tomar uma decisão mais séria, uma decisão mais grave em relação a esse profissional. É exatamente isso aí. Por quê, gente? Porque, infelizmente, tem gente que aprende da maneira mais fácil, ele se desenvolve recebendo esses feedbacks e corrigindo o seu comportamento. Então, ele está aprendendo aí pelo caminho mais suave, pelo caminho mais fácil. E tem gente que vai aprender do jeito mais difícil. Então, infelizmente, o que pode acontecer? Por exemplo, esse profissional ele já tem um determinado tempo de casa e ele conhece as rotinas, conhece a dinâmica da empresa e, de repente,
não seja o caso de você, num primeiro momento, dispensar esse profissional, desligar esse profissional da empresa, né? Tomar essa decisão. Mas, de repente, você pode transferir ele para um outro setor, para uma outra liderança, para que, quem sabe, aquela outra liderança, numa outra dinâmica de trabalho, numa outra atividade, possa realmente fazer um melhor aproveitamento daquele conhecimento da empresa, da política da empresa, da cultura da empresa que aquele profissional já tem. Então você vai desligar ele da sua liderança, mas vai transferir ele para outra, na mesma empresa, sem precisar, por exemplo, demitir esse profissional, né? Ou desligar esse profissional. Agora, considerando aqui o pior cenário, não, esse profissional realmente a gente percebe que ele é um pouco obstinado, ele é um profissional aí de dura serviço e não se submete, né, e não acata, né, os feedbacks que são dados a ele. Então realmente você vai ter que tomar aí uma atitude um pouco mais séria, né, uma atitude mais drástica, que seja, né, fazer o desligamento desse profissional. E cabe dizer aqui, daí volta à questão que eu comentei, né? Às vezes a pessoa não aprende pelo amor, porque o feedback é um ato de amor, porque você que fornece feedback ao seu liderado, o que você quer em última análise? Você quer ver o desenvolvimento, você quer ver o progresso, você quer ver a evolução, o crescimento desse profissional. Então é por isso que você fornece feedback para ele. Você, como líder, você tem a obrigação, você tem a responsabilidade, o compromisso de fazer isso. Ah, mas eu já estou cansado de falar. Forneça um feedback assim bem estruturadinho, gente. Fale de forma correta, fale de forma assertiva e forneça o feedback seguindo o passo a passo, que tem até uma ferramenta aí que eu disponibilizo, mas você forneça o feedback para ele 1, 2, 3 vezes. Então você está dando a oportunidade a esse profissional, você está dando 3 oportunidades a ele de melhorar, de se desenvolver, de mudar de comportamento, de mudar de atitude. Se ele não acatar, realmente você desliga ele. Por quê? Porque tem gente que aprende pelo amor, então você vai lá, fornece feedback para ele, a pessoa acata e muda aquele comportamento. De repente, se você precisar fornecer outro feedback para ele, vai ser com relação a um outro comportamento. Mas você, líder, vai estar sempre corrigindo, vai estar sempre fazendo uma abordagem assertiva no sentido de fazer com que essa pessoa cresça, fazer com que essa pessoa se desenvolva. E você vai fazendo isso. E sim, o líder sempre vai ter que estar fornecendo feedback aos seus liderados, seja para elogiar os comportamentos, seja para reconhecer os comportamentos bons desses profissionais, seja para corrigir. Então não tem essa assim do líder fornecer um feedback e falar assim, eu já cansei de falar, né, eu já falei 1000 vezes. Não, você falou uma vez com ele. Ou se você fornecer um feedback para ele, forneça esse feedback realmente estruturado, um feedback assertivo, e você vai ver como que o resultado vai ser diferente. Mas, em última análise, se esse profissional não corrigir, ele não aprender pelo amor que você está demonstrando ao fornecer feedback a esse profissional, ele vai ter que aprender pela dor, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, que é um negócio que até que eu quero desenhar aqui, que é o seguinte, olha só, tem muitos profissionais, você vai ver dentro das empresas, que, deixa eu fazer com 3 cores aqui só para você entender, né? Então, digamos assim, que existe essa demanda aqui, digamos que esse círculo aqui corresponda a uma demanda do profissional, né? Aquilo que ele tem que entregar, os resultados que esse profissional tem que entregar. E esse círculo aqui externo, vamos fazer aqui com 3 círculos, né? Com 3 cores diferentes aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Então, digamos que esse círculo azul aqui, ó, representa o resultado que esse profissional tem que entregar e aquilo que se espera dele. E esse profissional entrega exatamente isso aqui, ó. Então, se ele tem que entregar 100, ele está entregando o 100. Ele não entrega nem mais e nem menos, mas ele sempre mantém uma linearidade, está sempre entregando o 100, está sempre entregando esse resultado. Agora, digamos que tem o profissional que está entregando isso aqui, ó. Está entregando menos do que se espera dele. Esse profissional que tende a ter sempre ali o seu emprego garantido, né? Porque ele está sempre entregando o resultado. Agora, esse profissional aqui está sempre do círculo preto, está sempre entregando aquém daquilo que se espera dele. Então se espera 100 dele e ele está entregando 50. Aí sim vai entrar o papel do líder, fornecer feedback para que ele venha realmente entregar aquilo que se espera dele. E também tem o profissional que entrega mais do que se pede dele. Então, se espera 100, ele está sempre entregando 150, está sempre entregando 200 e é sempre possível fazer mais, gente. E às vezes você vai observar
e tem profissionais que estão sempre entregando mais do que se pede a ele. Então esses são esses profissionais que crescem, são esses profissionais que se desenvolvem e esses profissionais que também precisam receber um feedback para eles entenderem, para eles perceberem que aquele ali é o caminho realmente que vai levá-los a um desenvolvimento, a um crescimento, a um progresso dentro da empresa. Tá bom, gente? Então você líder, você tem esse compromisso. Então, respondendo a pergunta do tema do vídeo, o que fazer quando um liderado não muda de comportamento? Forneça um feedback, forneça 2 feedbacks, forneça o 3º feedback para esse profissional. Se ele não acatar, se ele não mudar de comportamento, se ele realmente, e que for pelo mesmo motivo, é importante você atentar a isso aí, tem que ser pelo mesmo motivo. Ah, mas eu forneço vários feedbacks para esse profissional, mas são por razões diferentes, são por motivos diferentes. E você, como líder, vai ter que sempre estar fornecendo feedback a esse profissional, tá bom? Mas se ele não acatar, aí você vai ter que fazer essa escolha. Ou vai ter que transferir ele para um outro setor, para uma outra área, para aproveitar o conhecimento que ele tem da cultura, dos processos ali da empresa, ou você vai ter que efetivamente fazer o desligamento. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês. Espero que essa dica tenha sido útil a vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Até mais.